Machado de Assis, em O Várias Histórias, publicado em 1896, oferece um conjunto de contos que marcam profundamente o período realista da literatura brasileira. A obra é composta por narrativas que exploram a psicologia dos personagens com uma análise minuciosa e profunda, revelando as complexidades da alma humana. Cada conto é permeado pela erudição característica de Machado, incluindo referências à música clássica, literatura universal e passagens bíblicas, demonstrando sua habilidade em criar uma intertextualidade rica e densa. Com um tom frequentemente pessimista, os contos refletem o ceticismo de Machado sobre a natureza humana e as hipocrisias sociais. Os contos de O Várias Histórias situam-se no Brasil do final do século XIX, especialmente durante um período de transição social e econômica. O país vivia uma crise marcada pelo fim da economia baseada na cana-de-açúcar, a abolição do tráfico de escravos em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz e a ascensão das plantações de café nas regiões sul e sudeste. A chegada de imigrantes europeus, que buscavam trabalho nas lavouras cafeeiras, mudou significativamente a dinâmica social, enquanto as cidades como Rio de Janeiro e São Paulo viam o crescimento das classes médias e a fermentação de ideias abolicionistas e republicanas. A crítica social e a ironia sutil são elementos centrais na obra de Machado, que utiliza o contexto sociopolítico da época para construir suas narrativas. Ao mesmo tempo, ele se concentra nos dilemas morais e nas fraquezas humanas, explorando temas como a ambição, a hipocrisia, o desejo de ascensão social e a corrupção moral. Através de sua escrita, Machado examina não apenas as mudanças externas que ocorriam na sociedade brasileira, mas também os conflitos internos de seus personagens, sempre de forma elegante e provocativa. Várias Histórias é um reflexo do Brasil em um período de grandes transformações, capturando os contrastes entre a decadência da economia açucareira e a ascensão das plantações de café, além das mudanças no mercado de trabalho que culminaram no fim da escravidão e na transição para o trabalho assalariado. Os contos, com sua prosa afiada e observações sagazes, oferecem uma visão crítica da sociedade, enquanto demonstram o brilhantismo de Machado em construir personagens complexos e diálogos que revelam muito mais do que dizem. Por fim, a obra de Machado de Assis em O Várias Histórias continua a ser relevante, pois revela as nuances da condição humana que transcendem o contexto histórico, tornando-a um estudo atemporal sobre a natureza humana. Com seu estilo inigualável, Machado transforma o cotidiano em literatura de altíssima qualidade, unindo o humor sutil à crítica social de forma magistral. Para concluir, essas são as 5 principais características do livro O Várias Histórias de Machado de Assis. Análise psicológica profunda. Os contos de Machado exploram a mente dos personagens de maneira complexa, revelando suas contradições, fraquezas e dilemas morais. Essa análise psicológica é uma marca do estilo realista do autor, que vai além das aparências para desvendar a verdadeira natureza humana. Crítica social e ironia. A obra é permeada por críticas sutis à sociedade brasileira do século XIX, utilizando ironia e sarcasmo para expor as hipocrisias da elite e os problemas sociais da época. Machado revela as tensões entre as classes e as contradições de um Brasil em transição. Intertextualidade erudita. Machado faz uso de referências literárias, musicais e bíblicas para enriquecer suas narrativas, demonstrando seu vasto conhecimento e habilidade em conectar ideias. Esta intertextualidade cria camadas de significado que enriquecem a leitura. Retrato do contexto histórico. Os contos refletem o cenário sociopolítico do Brasil na segunda metade do século XIX, abordando temas como a abolição da escravidão, a transição para o trabalho assalariado, o crescimento das cidades e o surgimento de ideias republicanas. Tom pessimista e reflexivo. Muitos contos apresentam um tom pessimista, refletindo o ceticismo de Machado em relação à natureza humana e às instituições sociais. Ao mesmo tempo, sua escrita revela uma profunda reflexão sobre a condição humana e os desafios éticos da época. Esse foi o nosso resumo do livro O Várias Histórias de Machado de Assis. Esperamos que tenha te ajudado.